Olá, querido buscador. Que alegria estar aqui com você compartilhando mais uma Caixa Live, mais uma oportunidade de crescimento espiritual, de aprendizado, de compartilhamento. Para mim é uma alegria imensa estar aqui todas as semanas com vocês, trazendo um pouquinho de conhecimento, compartilhando com vocês e principalmente deixando o convite para que vocês se permitam conhecer o poder do Akasha na vida da gente, o poder transformador do Akasha na vida da gente. E além disso também que vocês saiam daqui com ferramentas práticas para levar para a sua vida, para o seu dia a dia, que te ajudem a melhorar, a viver melhor. Esse é o meu propósito aqui, esse é o propósito da Vibrar de Amor, levar para vocês essa oportunidade de viver melhor. Independente de quais forem as escolhas de vocês para suas vidas, que vocês possam viver da melhor maneira possível. Esse é o meu propósito. É por isso que eu estou aqui. Então seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. E se você chegou agora, né, que ainda não conhecia o canal, já clica em se inscrever, ativa o sininho, porque tem sempre conteúdo novo aqui para vocês. E dessa maneira você garante que você recebe em primeira mão. Muitas vezes é um meme, muitas vezes é uma reflexão mais profunda, mas todos eles trazem um aprendizado. Seja um aprendizado que eu canalizei do Akasha Planetário, seja um aprendizado que eu trouxe da sala de aula com os meus alunos, seja um aprendizado que eu trouxe através dos meus clientes. Mas é sempre, a ideia é compartilhar esse conhecimento com vocês, para que vocês tenham acesso de uma maneira fácil, de uma maneira segura, para que vocês possam realmente viver melhor. Do fundo do meu coração, o Akasha Live ele é feito com esse propósito. Ajudar vocês. Então aproveitem. Compartilhem esse vídeo também com um amigo, com uma amiga que de repente gostaria de receber esse conhecimento, de ter essas ferramentas também para viver melhor. Combinado? Então vamos lá, meus queridos buscadores. Vamos para o conteúdo de hoje. Eu acho que é muito importante a gente dar vazão, né? Que vocês possam aprender e compartilhar e, enfim, viver melhor. Sabe quando a rotina vai te engolindo? Né? O dia a dia fica aquela correria, você mal tem tempo para pensar na própria paz. Parece que até falta um tempinho aí, né, para você cuidar daquilo que está ali dentro, daquela parte espiritual, não é mesmo? Você já se sentiu assim? Você acaba sendo engolido pela rotina. Quantos de nós acabamos sendo engolidos pela rotina? Não temos tempo de olhar, né, para nossa espiritualidade, para quem somos a nível de essência, né? E é justamente disso que eu quero falar hoje, né? Como trazer a espiritualidade para sua vida, de um jeito que funcione para você, obviamente, né? Não vamos trazer aqui rituais, não vamos trazer nada mirabolante para que você não consiga aplicar. A ideia é que você consiga, né, aplicar na sua vida. E são coisas muito simples, porque eu sou uma pessoa que eu opto pelo simples, né? São coisas muito simples que funcionam, né? Para quem tem vida corrida, para quem é gente de verdade, para quem tem trabalho, família, boleto e tudo mais, né? A ideia de hoje é trazer ferramentas que são sem nenhuma complicação, sem mistério. Só realmente aquela conexão de verdade que faça sentido para você. Esse é o meu propósito aqui, desmistificar a espiritualidade, trazer ela de uma maneira acessível para cada um de vocês. Porque a gente sabe, né, que por aí tem muita gente, sendo muito sincero, enfeitando o pavão, né, para complexar, para tornar complexo, para tornar burocrático algo que a gente já tem dentro da gente. Basta a gente descobrir qual é o canal certo para acessar. Então esse é o meu propósito aqui. E bora lá, vou compartilhar minha tela, porque fica mais fácil, a gente vai conversando e eu vou escrevendo alguns pontos aqui para vocês irem fixando algumas temáticas, combinado? Então, né, vamos falar um pouquinho sobre espiritualidade, sobre o que é espiritualidade, né? O que é espiritualidade? Acho que começando por aí a gente já vai ter um entendimento. Espiritualidade não tem nada a ver com religião, tá? É muito importante que vocês aprendam e que vocês entendam isso. Porque muitas pessoas confundem a espiritualidade com a religião. Elas acham que a espiritualidade e a religião são a mesma coisa. E não são. Tá? A espiritualidade é a nossa conexão com a nossa essência, né? Com o nosso eu superior, né? Com a nossa consciência superior, ou com Deus, né? Como a gente quiser chamar. Mas é a nossa conexão profunda com algo maior, com a fonte criadora, com a fonte da criação. Isso é a nossa espiritualidade.
né? Ela se processa como, bem? Ela se processa através da nossa intuição, ela se processa através dos nossos conhecimentos prévios, né? Que viemos acumulando ao longo das jornadas que tivemos aqui no planeta Terra, de evolução, né? De crescimento a nível de alma. Então, isso é espiritualidade. A religião em si, tá? Ela é um dos meios pelo qual a gente pode conectar com a nossa espiritualidade, a gente pode acessar a nossa espiritualidade. A religião, então, ela é um veículo que leva a gente para a conexão com a nossa espiritualidade, né? Mas ela é indispensável? Não, a religião ela não é indispensável. E aqui eu não estou fazendo apologias anti-religião, não é isso. Tá? A maneira como você se conecta, o que eu quero deixar para vocês claro aqui, que a maneira como você se conecta com a sua espiritualidade, ela diz respeito a você e ela não tem necessariamente que estar presa a dogmas religiosos. Você pode ser uma pessoa que não tenha uma religião estabelecida e você ser uma pessoa extremamente espiritualizada, porque são coisas independentes. Né? Embora a religião te aproxime da espiritualidade, ela não é a espiritualidade. Então aqui a gente entender, né, que espiritualidade não é o mesmo que religião. Então por aqui a gente começa, né, a quebrar talvez alguns tabus que a gente tenha, né, que né, uma dificuldade, por exemplo, né? Para eu conectar com a minha espiritualidade, eu preciso ir para o templo, eu preciso ir para a igreja, eu preciso ir para o terreiro, eu preciso ir para o monastério. Não. Você pode se conectar com a sua espiritualidade dentro da sua casa, você pode se conectar com a sua espiritualidade lavando louça, você pode se conectar com a sua espiritualidade cuidando dos seus filhos, passando um momento, né, prazeroso com seus filhos, com a sua família, com as pessoas que você ama. Você pode conectar a sua espiritualidade no seu trabalho, né? Ajudando seus colegas, criando um clima favorável para todos, independente das dificuldades, tá? Então aqui, o que eu quero dizer para vocês é que a espiritualidade ela é acessível a todo mundo, porque ela não está condicionada à existência de uma religião. Né? Não necessariamente precisa ter uma religião por trás para que haja a espiritualidade. Entendemos isso? Estamos de acordo? Beleza. Então, como eu estava falando, né? A gente quebrar o tabu de que espiritualidade não é religião já tira um grande peso da nossa vida. Já descomplica um pouco mais, né? Porque já nos leva ao entendimento de que, poxa, eu posso praticar espiritualidade onde quer que eu esteja. Né? Porque tão simples quanto isso, é basicamente você usar algumas atitudes simples na sua vida, pequenas pausas, pequenos gestos no dia a dia, que te ajudam a se ligar, a se conectar com essa fonte maior, né? Então a espiritualidade é a conexão com algo maior. Opa! Aqui pode ser o eu superior, Deus, Buda, orixás, a fonte, né? Tem gente que chama, né, de a fonte. O nome que eu quiser dar, mas espiritualidade é a gente se conectar com algo maior. Então, logo, tudo aquilo que praticamos de benéfico está associado à espiritualidade. Veja como aqui a gente já está desmistificando, né? A gente está quebrando alguns tabus que a gente tem com relação à espiritualidade. Veja como é importante a gente ter conhecimento sobre as coisas. Porque de repente você está sofrendo nesse momento que você não consegue se conectar com a sua espiritualidade. E na verdade basta você entender isso, né? De repente você acha que você precisa ficar horas
em processo de oração, em processo meditativo, que você precisa ficar horas e horas, né, lendo um livro ou estudando alguma coisa, quando na verdade basta a consciência do ser. O que é a consciência do ser? A consciência do ser é eu estar no momento presente. Lembra que a gente já falou em alguns vídeos, né, anteriores? É eu estar no momento presente, eu estar presente, né, integralmente nesse momento que eu estou aqui com vocês. Isso é a consciência do ser. Então, meus queridos buscadores, eu posso acessar a espiritualidade desde qualquer lugar. Eu posso estar praticando a minha espiritualidade no café da manhã. Eu posso estar praticando a minha espiritualidade indo para o trabalho. Como eu faço isso, né? Pequenos gestos, um bom dia, muitas vezes com um sorriso. Você pode pensar que é algo simples, mas de repente a pessoa que recebe um bom dia com um sorriso alegra o dia dela. E você ali já praticou a espiritualidade. Porque quando você vê que o olhar dela se iluminou com o seu bom dia, você vai sentir algo bom dentro de você e que é essa conexão. Então isso é entender o que é espiritualidade prática, né? Espiritualidade prática na nossa vida. Então, meu querido buscador, então você já entendeu, né? Você já entendeu a diferença entre espiritualidade e religião. Você já entendeu como, né, levar a espiritualidade pode ser muito mais simples do que você talvez pensava até agora, né? E você também percebeu, né, que talvez você esteja justamente fazendo tudo ao contrário. Você está vivendo num piloto automático tão grande na sua vida que não te permite olhar um pouquinho além do que está acontecendo, né? Então aí você me pergunta, mas bem, por que então espiritualidade prática, né? Porque levar a espiritualidade para o meu dia a dia. Eu já sou uma pessoa que eu trabalho muito, que eu tenho muitas responsabilidades, que eu tenho muitos compromissos, eu não tenho tempo para a espiritualidade. E aí eu vou te dizer, querido buscador, é importante você buscar cada vez mais se conectar com a sua espiritualidade por algumas razões, né, muito simples. A primeira delas é que conectar, você fazer uso da sua espiritualidade vai te trazer muito mais clareza para a sua vida, né? Depois, né, vai diminuir a sua ansiedade, né? Aquela coisa que você tem, ansiedade de todo dia, né? E também vai te ajudar, né, a tomar decisões conscientes. Por que, meu querido buscador, que isso acontece quando você começa a trabalhar, começa a interagir mais, né, com a sua espiritualidade? Porque nesse momento o que você faz é desacelerar. Você tira o pé daquele acelerador que te leva num piloto automático, né? E você começa a olhar mais para você, você começa a entender mais os seus sentimentos, você começa a trabalhar mais as suas questões próprias, ao invés de apenas estar reagindo, né? É como se estivesse trocando, nesse momento que você está no piloto automático, é como se você estivesse trocando socos com o mundo, né? O mundo te dá um soco, você devolve um soco, o mundo te dá outro soco, você devolve outro soco. E aqui não, aqui é como se você dissesse, peraí, só um pouquinho, precisa desse soco realmente? Eu preciso te devolver um soco? Entende a diferença? Você para de sofrer, porque você começa a olhar para as coisas com outra perspectiva, você começa a ter outro entendimento das coisas, das situações. Então, é por isso que o meu convite hoje é para que você possa trazer a espiritualidade para a sua vida de uma maneira prática, né? E até estava lembrando aqui, porque trabalhar a espiritualidade prática é uma coisa que a gente faz dentro do Alquimia Akáshica, né? Que é uma formação básica, né, de registros akáshicos para pessoas leigas, né? Leigas no sentido de que de repente essas pessoas já fizeram muitas formações, mas ainda não tem um entendimento completo, ou de repente a pessoa nunca fez uma formação e quer começar. Ela serve para qualquer tipo de pessoa que queira
trabalhar com a espiritualidade de uma maneira mais profunda e mais consciente. Mas, a parte desse parênteses que eu fiz agora, eu estava lembrando de uma aluna, né, da Alquimia Akáshica, que ela começou a trabalhar a espiritualidade prática no dia a dia dela, né? Ela saiu do modo automático e as coisas começaram a melhorar na vida dela, né? Uma das coisas que eu lembro que ela falou foi que o sono dela melhorou, né? A qualidade do sono dela melhorou. Antes ela dormia, né, em torno de 8 horas por noite, o que é considerado um sono bom se a gente pega só a métrica do sono, né? Mas ela falou que ela não acordava descansada, que ela não acordava bem, que ela não acordava e ela não tinha lembrança dos sonhos dela. Ela não sabia se ela sonhava ou não. E depois que ela começou a trabalhar a espiritualidade de uma maneira prática na vida dela, ela contou que ela começou a dormir melhor. Ela começou a sonhar, né? Ela começou a lembrar dos sonhos dela. Alguns sonhos ela trabalhou, né, dentro dos registros akáshicos, outros não, mas ela começou a dormir melhor. Então aquelas 8 horas de sono que antes era uma métrica, né? Depois elas se voltaram até as 6 horas de sono, ou seja, reduziu a quantidade de sono dela, né? Se a gente pega pela métrica que dizem, né? Mas ela tem um sono de muito mais qualidade, né? Então, isso foi porque ela começou a trabalhar a espiritualidade dela. Não teve nenhum outro motivo real, né, que tenha acontecido na vida dela nos últimos tempos que justificasse essa alteração na qualidade do sono dela, né? Então, isso é para que você veja uma diferença, né? Se você está no automático, por exemplo, você dificilmente vai ter uma noite de sono reparadora, porque você vai dormir pensando no que você precisa ainda fazer, naquilo que você não conseguiu terminar naquele dia, no tudo que você tem que fazer no outro dia, e você vai acordar nesse ciclo, e você vai dessa maneira. E por que eu tô falando isso pra você? Porque eu vivi isso, né? Eu cheguei em uma época na minha vida que eu não dormia 3 horas por noite, porque eu tava num ciclo tão automático entre trabalho e afogado em preocupações que eu não conseguia sair adiante. Eu dormia 3 horas por noite, eu não descansava, isso me levou a um esgotamento mental absurdo, né? Então é isso que acontece quando você não consegue desacelerar. Então por isso que é tão importante você trazer a espiritualidade prática para você, para que você consiga desacelerar, para que você consiga dormir melhor, assim como esse caso que eu contei para você da minha aluna, né? Não é nada milagroso, não é uma transformação da noite para o dia, né? Mas é uma transformação pé no chão, né? E menos nó na cabeça, né? É uma transformação que é um passo de cada vez, mas é um passo de cada vez que não retrocede. São transformações para uma vida melhor que se sustentam ao longo do tempo. Esse é o meu convite, então, para que você possa, né, aplicar a espiritualidade de uma maneira prática na sua vida. E para isso eu vou deixar aqui para vocês, né, 2 ferramentas muito simples, tá? Muito simples aqui para vocês. A primeira delas, a ferramenta número 1, né, é a respiração consciente. Hoje eu acho que vocês já devem ter ouvido falar sobre respiração consciente, né? E a respiração é aquilo que a gente sempre tem com a gente, só que a gente esquece, né? Quantas vezes você está passando por um aperto e você esquece de respirar? Você fica naquela respiração ofegante, né? Você fica... Parece que você está correndo uma maratona e você está sentado no seu escritório trabalhando, por exemplo. Você esquece de fazer uma respiração profunda. A respiração consciente é justamente isso. Você parar por alguns segundos, você não precisa parar por horas, você precisa parar alguns segundos. Tá corrido no escritório, você tá ansioso, tá ansiosa no escritório. Para uns segundos, vai no banheiro, entra na cabine, senta na privada e respira. Respira nesse momento. Vai lá, senta, né? Coluna ereta, fica confortável, mas com a coluna ereta e faça 3, 4 respirações. Oxigena o seu cérebro. Isso é, meu querido buscador, embora não pareça, isso é espiritualidade prática. Ao momento que você oxigenar seu cérebro,
você vai trazer informações, você vai se conectar com outras partes do seu cérebro que não estavam focadas naquele problema que estava te gerando angústia. E essas outras partes vão começar a trabalhar a seu favor, a te ajudar a resolver seus problemas de uma maneira, né, que você possa tomar decisões conscientes na sua vida. Veja a diferença disso. De repente você está debruçado o dia todo num relatório que você tenha que fazer, numa proposta que você tenha que entregar e que você não consegue sair adiante. E aí você vai no banheiro, faz 15 segundos, 30 segundos de respiração consciente e você volta e tem a resposta que você precisa. Você consegue sair adiante, né? Então, assim, utiliza isso, né? A respiração consciente sempre que o estresse bater, sempre que o desespero bater. Isso vai te conectar com o seu eu, né? Mais profundo, com o seu eu mais consciente, com o seu eu mais sábio. E isso vai te trazer resultados duradouros. Isso é uma das ferramentas de espiritualidade prática. Veja como aqui eu estou corroborando o que eu falei lá no início do vídeo, que espiritualidade não precisa ser complicado. Com o tempo, de repente, conforme você vai desenvolvendo e vai se desenvolvendo, você vai colocando outros elementos, você vai colocando outras opções, você vai ritualizando algumas coisas que façam sentido para você. Mas não comece pelo complicado, comece pelo simples. Porque o importante, o segredo aqui, não é estar no que você faz, e sim em fazer alguma coisa. Se você está sedentário uma vida toda, você não pode querer correr uma maratona amanhã. Levantar da cadeira e sair querendo correr uma maratona. Você não vai conseguir. A mesma coisa com a espiritualidade. Se você está muito tempo sem conectar com ela, você não vai conseguir fazer uma meditação transcendental de um dia para o outro. É uma construção, é a diário. E essas pequenas ferramentas, elas te ajudam a se aproximar, né? É como se você tivesse, né? Você decidiu correr uma maratona, então você levantou da cadeira hoje, você caminhou, né? Meia hora, amanhã você vai caminhar 45 minutos, depois de amanhã, de repente, você vai começar a fazer um trotezinho de 10 minutos. Daqui uma semana, daqui um mês, de repente, você está correndo 5 quilômetros. Então é aos poucos. E são pequenos passos diários que te aproximam do seu objetivo. Pare de acreditar no imediatismo, buscador. O imediatismo não existe em nenhuma parte da nossa vida. Te venderam o imediatismo, te venderam que tem fórmula mágica para tudo, mas não tem. E fórmula mágica, meus queridos buscadores, ali adiante cobra um preço muito caro. Não acreditem nisso, tá? E a segunda ferramenta, então, é um ritual de gratidão. Gratidão, um ritual simples, tem que ser simples, gente. Aqui não é para complicar. Aqui eu não vou dizer para vocês, ai, acenda uma vela, nananana, faça não sei o que, nananana. Não, aqui é coisa simples. E a gratidão, tá? Ela é mais poderosa do que você imagina. Tanto que uma das práticas que a gente aprende dentro da alquimia akáshica é que quando a minha vibração baixa, né? E eu começo a ter pensamentos intrusivos de negatividade que vai baixando a minha energia, a minha vibração. A gente tem ferramentas que se utiliza, né, para levar o pensamento a uma situação de gratidão. Para justamente, né, eu quebrar esse vínculo negativo que eu estou criando na minha mente. E aqui eu não estou falando de energia, eu estou falando de mente, de pensamento, tá? Então a gratidão ela é muito mais poderosa do que você imagina. Não precisa você fazer nada gigante, nem ficar pensando em 1000 coisas, né? São pequenas coisas do dia. Um café quentinho, um sorriso, a chuva batendo na janela.
Poxa, de repente você está trabalhando e começou a chover, aquela chuva que lava, sabe? E você olhar de repente para aquela chuva lavando lá fora, né? E você pensar, poxa, gratidão por essa chuva que está limpando o meu ar, né? Se você mora numa cidade grande que o ar é poluído, né? Gratidão pela chuva que está limpando esse ar, que eu vou poder respirar melhor hoje. Ou se você está abrigado, gratidão porque eu estou abrigado, não estou no relento tomando chuva. Veja, querido buscador, eu não quero que você se preocupe em fazer tudo perfeito, eu não quero que você vire um monge zen, né? O segredo é realmente colocar pequenos passos na nossa rotina do seu jeito, onde der, quando der, sem nenhuma pressão, sem autocobrança. O processo de mudança, ele tem que ser autêntico, ele tem que vir de dentro, para que ele tenha valor. Então não se cobre, né? Se deixe levar, aproveite, coloque atenção naquilo que você está fazendo, coloque intenção naquilo que você fizer. Seja genuíno. Pode ser no ônibus, no banho, esperando o café ficar pronto. São pequenos momentos que vão fazendo as diferenças na nossa vida, né? O que conta é a frequência, o jeitinho, né? O seu jeitinho, né? O que conta então é a frequência, é colocar o seu jeitinho naquilo que você vai fazer e ir vendo, né? As diferenças, as mudanças na sua vida dia após dia. Combinado? Não se cobre. Desfrute do processo. Então, meu querido buscador, espiritualidade é isso. É simples, né? É prática, é isso aí. Ela é simples, possível, prática, alegre, amorosa. Ela nos recebe e nos abraça. Hoje você aprendeu 2 jeitos fáceis de começar a colocar a espiritualidade em prática no seu dia. A respiração consciente e o ritual, né, de gratidão, um ritual simples de gratidão, né, de olhar para fora e agradecer pelo sol, pela chuva, né, por exemplo. E agora eu quero saber, qual desses 2 que você vai tentar primeiro? Me conta aqui nos comentários, né? E depois também me conta, se você quiser, me traz a sua experiência, como foi fazer, como você se sentiu, né? Depois de praticar, de exercitar, de colocar isso na sua vida. E se você gostou desse vídeo, né? Aproveita para seguir o canal, compartilha esse vídeo e me marca quando você fizer os exercícios, né? Se você quiser marcar lá no Instagram, @vibrardeamor, eu vou ficar muito contente também, né? De receber esse feedback seu. Combinado, meu querido buscador? No mais, eu agradeço muito a presença de cada um de vocês aqui hoje, né? Compartilhando esse conhecimento comigo. Eu espero que tenha sido de grande valor para vocês, né? Que tenha sido simples, que tenha sido fácil de entender, que vocês aproveitem da vida que vocês têm hoje, com mais consciência, com mais alegria, com mais amor. Combinado? Um grande abraço e a gente se vê no próximo Caixa Live. Até lá!